Na história da humanidade, as mulheres, embora muitas vezes de maneira velada ou sutil, sempre foram guerreiras, ocuparam papel de relevância nas sociedades, foram à luta por seus objetivos e direitos e, muitas vezes, tornaram-se exemplos para várias gerações. Embora 8 de março marque a data em que aconteceu um ato de barbárie e total desumanidade contra as trabalhadoras em uma fábrica em Nova York, a luta das mulheres por melhores condições de trabalho, de fato, originou-se alguns anos antes. Senhor presidente, ao ser criada esta data, não se pretendia apenas reverenciar a memória daquelas trabalhadoras ou comemorar o marco de uma luta histórica, mas, sobretudo, a realização de debates e reuniões, cujo objetivo continua sendo a discussão do papel da mulher na sociedade, cujo esforço é para diminuir um dia e acabar um dia com preconceito e a desvalorização, lamentavelmente, ainda presentes nos nossos dias. Já houveram avanços, é verdade, é inegável, mas muito ainda precisa ser conquistado. E uma dessas conquistas, senhor presidente, diz respeito ao direito constitucional pleno à saúde. Infelizmente, senhor presidente, estamos longe disso. Essa parece ser uma conquista bem distante. A saúde pública no Brasil, é verdade, está na UTI. Enquanto isso, novos casos de câncer avançam todos os dias. E é um tipo de doença que acomete milhares de mulheres, especialmente o câncer de mama. Entretanto, enquanto isso, o que temos acompanhado de perto, especialmente no meu estado, o estado de Sergipe, e pela imprensa no país, é o sofrimento das pacientes oncológicas com a demora, que vai desde o diagnóstico, senadora Ana Amélia, até o tratamento que tem sido perigosamente adiado, principalmente pela falta de aparelhos de radioterapia. E olhe, senhor presidente, que o governo do Brasil fez a maior compra na história da humanidade de uma só vez, 81 aparelhos de radioterapias, mas nenhum instalado. Em Sergipe, a sociedade tem vivido enlutada com a falta de respeito por parte do governo do Estado, que tem tratado as pacientes com câncer. Constantemente, a máquina de radioterapia do século passado, senadora Ana Amélia, do Hospital de Urgência de Sergipe, que eu conheço muito bem, constantemente está quebrada. São inúmeras notícias de falecimento de pessoas que estão na fila. Imagine o sofrimento dessas pessoas, aguardando o tratamento contra o câncer no nosso estado. Imagine o sofrimento de quem está na fila e, de repente, escuta, a máquina quebrou mais uma vez. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em Sergipe, mulheres guerreiras se uniram e criaram um grupo chamado, abre aspas, Mulheres do Peito, fecha aspas. Elas são mães, são filhas, irmãs, mulheres trabalhadoras que batalham e lutam contra essa doença tão severa e que também contra o descaso do governo estadual. No início deste ano, a jovem Iva Leite, de apenas 22 anos, senhor presidente, perdeu a luta contra a doença. A jovem tinha câncer nos membros inferiores e, como uma grande guerreira, lutou, e lhes digo, senhores senadores, lutou bravamente. Não só contra a doença, lutou, sobretudo, contra o descaso do governo do Estado. Lamentavelmente, perdeu a guerra, não resistiu. Que sua luta, Iva, não tenha sido em vão, que sirva de exemplos para todos nós, que de nenhuma forma podemos nos calar ou cruzar os braços diante de tamanha perversidade. Não é falta de dinheiro, senhor presidente, não é falta de recursos. Para tanto, o governo federal já depositou mais de 32 milhões para construir o Hospital do Câncer. É falta, senhor presidente, de compromisso, de humanidade, de gestão, lamentavelmente. Na semana passada, o grupo de Mulheres do Peito recebeu outra triste notícia, o falecimento de mais uma guerreira. Sara Núbia Passos estava em tratamento para combater o câncer de mama e, desde o ano passado, vivia, assim como os demais pacientes, cobrando assistência adequada,
mais equipamentos de radioterapia e o funcionamento do existente, mais medicamentos e a construção do Hospital do Câncer de Sergipe. Apesar de lutar com todas as suas forças contra a doença, Sara Núbia foi mais uma guerreira vencida em combate. Faleceu no último sábado, dia 5, deixando 2 filhos órfãos, o que é muito triste. 3 dias antes, senhor presidente, no último dia 2 de março, o aparelho de radioterapia do Hospital de Urgência de Sergipe, único existente no nosso estado, na rede pública de saúde, quebrou mais uma vez, deixando mais de 60 pacientes com câncer sem o devido tratamento. O abandono e o descaso com a saúde pública reflete-se diariamente na quantidade de pessoas que precisam de tratamento e que vivem o calvário da máquina de radioterapia quebrada constantemente, a desesperança e a incerteza instaladas. Sabemos da existência de vários tipos de câncer, é verdade. Alguns evoluem de forma rápida, outros não. Diante de um diagnóstico precoce, o tratamento adequado, na maioria dos casos, tem um bom prognóstico, é verdade. Contudo, para que essa ação seja possível, nós, sergipanos, precisamos de que o Hospital do Câncer seja finalmente construído, mas o governo de Sergipe continua a fazer propaganda do que não foi feito, do que não existe. Enquanto isso, pessoas morrem pela falta do tratamento adequado. Além de tudo isso, senhor presidente, faltam remédios. Na última quinta-feira, dia 3, o Ministério Público, mais uma vez, pediu ao Poder Judiciário que determine ao Estado de Sergipe e à Fundação Hospitalar de Saúde que forneça os medicamentos oncológicos, especialmente o Oromacin e Anastrozol, aos usuários do Sistema Único de Saúde. Vejam, senhores e senhoras senadores, será que é preciso que o Ministério Público tenha que interferir em algo que é dever do Estado e direito do cidadão? Até onde vamos chegar com o tamanho descaso do governo de Sergipe? E, de acordo com os promotores, o Estado descumpriu a liminar referente à dispensação de medicamentos quimioterápicos e à disponibilização e à realização de exames laboratoriais para o diagnóstico de tumores. Após o descumprimento, a Justiça deu ainda um prazo de 48 horas para a Fundação abastecer o estoque, o que também não foi acatado. No meu estado, a Justiça também é desrespeitada. E, diante deste quadro, estamos presenciando a morte de crianças, a morte de homens, a morte de mulheres, a morte de mães. Vítimas dessa doença, em consequência da interrupção ou da ausência do tratamento, por responsabilidade do descaso e do descompromisso deste governo, o que é muito triste. Antes de finalizar, senhor presidente, gostaria no dia de hoje, no Dia Internacional da Mulher, solidarizar-me com todas as mulheres desse país, aquelas que lutam diuturnamente, como Iva, como Sara, como tantas outras, não apenas para ter o seu direito, não apenas para se manterem vivas, não apenas para criarem os seus filhos, mas, sobretudo, para que outras não passem pelo que elas passaram. Solidarizar-me com todas essas mulheres que diuturnamente lutam pelos seus direitos em todos os níveis e dizer que o meu apoio incessante continua, incondicional, na batalha contra o câncer e na busca por um diagnóstico precoce e um tratamento digno. A Constituição nos garante, mas, infelizmente, alguns gestores descompromissados e perversos não materializam esse direito. Quero agradecer a todas as mulheres, especialmente aquelas que convivem comigo, que nos ajudam no dia a dia, como a Mili, que está lá no gabinete, em nome dela falo pelas mulheres que trabalham no nosso gabinete, a Dani, que trabalha no nosso gabinete em Sergipe, e especialmente algumas que eu conheço bem de perto, a dona Celina, minha mãe, uma guerreira, mais de 82 anos, a dona Dora, a Vilma, e especialmente a Lara. As mulheres brasileiras que nos ensinam sempre, lutar sempre, desistir absolutamente nunca, principalmente quando a luta é pela dignidade. Muito obrigado, senhor presidente.